folheando, é tão gostoso isso. Mas sabemos que a tecnologia ela tem evoluído, glória a Deus. Está ali o retroprojetor. E a palavra do Senhor que eu vou estar trazendo nessa noite é no livro de Joel 2:25. Se você puder acompanhar aí, no nome de Jesus. Estamos nessa campanha de quinta-feira, ao qual o Senhor tem falado a cada coração. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Ele continua falando, ele continua agindo no meio do seu povo. E aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 25, eu vou estar lendo com você. Diz assim a palavra do Senhor: e restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Meu Deus, quantos nomes esquisitos, né, aqui. Mas o pulgão significa uma praga na agricultura. E aqui o livro de Joel, para quem não sabe, ou quem já leu, quem sabe, ele tem apenas 3 capítulos. É um livro tão pequenininho, né, que passa desapercebido muitas vezes. Tem outros livros que eu costumo dizer que são mais, vamos dizer, mais famosos, né? No caso ali, Salmos, o Novo Testamento, tantas histórias, mas Joel eu acho que é mais difícil. Ah, você leu sobre Joel? Inclusive, eu estava vendo aqui, tem 3 capítulos apenas, é bem curtinho. E fala a respeito que houve um tempo de angústia e de guerra nesse livro, nessa história. E naquela época, o que aconteceu ali? A misericórdia do Senhor, eles necessitavam dessa misericórdia, porque a cidade, a lavoura, as plantações estavam sendo destruídas pelos gafanhotos, por certos bichos daquela época. Ali, se você ler mais ali no profundo, você vai ver que uns tinham um dente de leão, outros tinham uma cara assim, sabe? Me deu até medo, né, quando eu li, mas foi a realidade da época. E aqueles bichos, eles queriam destruir tudo, aonde o povo já não estava mais acreditando. Mas quando Deus levanta o profeta Joel, naquela época, a história muda por completo. A palavra diz que o Senhor iria restituir anos que foram consumidos pelas pragas da época. E ali o Senhor levantou aquele profeta naquele lugar para fazer a diferença, para mudar a história daquele povo. Lembre-se que sempre no nosso meio, na nossa família, dentro da igreja, aonde quer que a gente vá, sempre vai se levantar alguém. Talvez a gente não queira muitas vezes se levantar, mas o Senhor levanta outra pessoa no nosso lugar. Por quê? Porque cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um propósito, e não podemos, muitas vezes, deixar passar despercebido. Não estamos aqui nessa terra por acaso, estamos aqui porque nós temos algo de Deus, uma missão a fazer, algo que o Senhor, Ele designou, queira ou nós não queiramos, para fazermos aqui nessa terra, nesse planeta. Amém? E naquela época, então, o Senhor levantou aquele profeta, e ali onde o pecado, a destruição, queria romper as bênçãos de Deus para aquele povo. E muitas vezes não entendemos que a restauração na nossa vida, ela não vem por completo, porque falta algo do Espírito Santo, falta algo de Deus em nós. Às vezes, certas falhas em nós acabam impedindo que nós venhamos a ser restaurados genuinamente pelo Senhor, porque tudo que Ele quer é restaurar a nossa sorte. O Senhor, Ele quer que através de um governo, na presença dEle, venha a ser restaurado a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde. Ele quer que seja restaurado tudo que há de bom em nós, porque as promessas, elas são bênçãos para as nossas vidas, mas muitas vezes não tomamos posse, muitas vezes não entendemos o que o Senhor quer realmente de cada um de nós. Ou muitas vezes não damos bola, ou muitas vezes passa desapercebido, ou muitas vezes tapamos os nossos ouvidos espirituais, porque nós não queremos escutar a voz de Deus. Quem aqui já não fez isso, né? Porque o pai, ele corrige o seu filho, não é verdade?
E muitas vezes somos corrigidos por Deus. Deus não é carrasco, tá, irmãos? Mas o que acontece? Ele nos ama tanto que vai chegar um momento que ele vai ter que nos corrigir. E muitas vezes nós não queremos a correção de Deus, porque muitas vezes é muito mais fácil estarmos ali, né, no acomodismo. Tá tão bom aqui, aqui eu tô tão bem. Para que eu vou me envolver com o problema, né? Parece que servir a Deus é tanto problema. E muitas vezes o diabo ele vem nos nossos ouvidos e fala: tá bom assim, fique assim. Mas não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ele quer nos levantar para que nós possamos transformar a nossa geração, os nossos filhos e a geração que está por vir. Se ele não voltar até lá, em nome de Jesus, eu sei que ele vai voltar, que nós venhamos a nos levantar, que nós não venhamos a deixar passar, né? Essa restauração que ele quer sobre as nossas vidas. E é para ontem que ele quer isso. Mas muitas vezes a gente quer o dono da bênção, mas será que a gente realmente, a gente quer a bênção, aliás, nós não queremos o dono da bênção, eu falei ao contrário. Muitas vezes é tão bom, quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ser feliz na área sentimental? Quem é que não quer ter uma família, né, ali, todos os conformes, mas muitas vezes não queremos ali, né, o dono da bênção. Tudo que ele quer, simplesmente que nós venhamos a entender, se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, né, buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E não, ele não fala uma coisa por metade, é todas as demais coisas, é tudo em nossa vida. Mas para isso precisamos tomar uma posição de buscarmos a Ele em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você tem que viver socado dentro da igreja de segunda a segunda, não é isso. Mas nós temos que entender que nós precisamos sim estarmos em comunhão com os irmãos, muitas das vezes, porque aqui é o lugar de fortalecimento, para que nós possamos lá fora vencer o dia mal. Que não é fácil, né? Todos os dias é uma luta, todos os dias é um gigante, todos os dias é uma prova. Imagine sem Jesus. Eu fico imaginando essas pessoas que não têm Ele, como que elas fazem? Porque se com Jesus, muitas vezes, não é fácil, né? Ele permite a prova muitas vezes, para ver se nós vamos se manter fiel ali na presença dEle, e muitas vezes somos reprovados. Ninguém gosta de ser reprovado aqui, né? Quantas vezes na vida lá fora, ou é reprovado numa autoescola, ou na escola, ou não sei aonde. Imagina ser reprovado por Deus, nós não queremos isso. Queremos ser aprovados, não é verdade? Mas para isso precisa existir um posicionamento da igreja. A igreja precisa despertar. A igreja que eu falo não é as paredes, a igreja que eu falo é a igreja que está de nós. Nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja, não basta só nós irmos nos cultos aqui de quinta, de domingo, mas precisamos carregar o nosso Jesus dentro de nós, carregar Ele no nosso secreto, Ele no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Eu não estou falando para você ser espiritual 24 horas, gente, não é isso, mas é carregar o amor de Deus, entendermos que nós não somos deste mundo, por mais que muitas vezes sejam coisas maravilhosas, coisas muitas vezes que são boas ali fora, entre aspas, mas nós não somos daqui, pertencemos ao Pai, amém? E Ele virá com poder e glória buscar a sua igreja. E desperta tu que dormes, né? Que Cristo vai iluminar cada um. Para isso precisamos despertar, sair do sono espiritual. Como é bom às vezes a gente estar no acomodismo nosso. Quem é que não queria estar em casa agora? Tá um calorão brabo, né? Mas estamos aqui buscando a melhor parte. Porque às vezes, mas hoje o calor, né? Eu não gosto de reclamar, né, gente? Mas foi muito terrível o calor. E eu, Senhor, de tarde, por favor, manda uma chuvinha para refrescar a terra. Porque era muito quente, o ventilador não comportava. O ar parece que não comporta, tudo muito quente. E não é que o Senhor enviou a chuva, eu sei que teve mais gente que deve ter pedido aí, não foi só eu, né? O Senhor mandou. Talvez aqui esteja abafado, mas lá está mais fresquinho lá fora. Então precisamos entender que carregar Jesus é carregar Ele dentro de nós, amém? E para que possa ser restituído todas as coisas na nossa vida, precisamos colocar Ele em primeiro lugar. É corpo, alma e espírito. Os três, eles vão se ligar a Deus. Eu preciso estar bem no meu espírito, eu preciso estar bem no meu corpo, fisicamente, a minha saúde. Eu preciso estar bem, né, em todas as áreas da minha vida. Porque não é só uma área. Eu não posso buscar só o espiritual e deixar
o corpo ali padecer muitas vezes. Daí eu quero que Jesus cure, eu quero que Jesus liberte, mas eu não cuido da minha saúde. Então é um contexto para que o Senhor possa nos abençoar. Ele quer restaurar a sorte de todos nós aqui neste lugar, amém? E Ele está aqui nessa noite para isso. Por isso Ele nos trouxe aqui, para que nós pudéssemos ouvir a palavra dEle. Assim como Joel se levantou naquela época, Ele quer levantar nós. Um profeta que se levante. Você pode, mas eu não sou profeta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas você sabia que cada um de nós somos profetas da nossa casa? E quando nós erguemos a nossa mão e determinamos a bênção naquele lugar, a bênção vem e acontece. Por quê? Porque nós somos as profetisas do Senhor e eu vejo os profetas, os homens aqui do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem autoridade de orar na sua casa, de orar por tal coisa. Ele nos dá poder de pisarmos em serpente, escorpião e dano algum vai nos acontecer. Essa autoridade, ela não vem do homem, ela vem de Deus. O Espírito Santo se aposta de nós. Então vem uma autoridade que não é normal, é sobrenatural. Que nós venhamos a tomar posse sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre tal coisa que muitas vezes está trancado na nossa vida, mas muitas vezes não entendemos que a posição está em nós. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus faz tudo que você possa imaginar. Mas o posicionamento está em mim. Eu não posso obrigar você. O pastor Kleber não pode obrigar ninguém aqui a tomar um posicionamento. Isso é algo individual, isso é algo pessoal de cada um de nós. Porque aonde nós não tomamos e entendemos, eu não posso, um exemplo, segurar ali nas vestes da Talita. Não, a salvação é individual. Cada um de nós vamos prestar contas. Então, por isso que eu preciso cuidar da minha salvação, né? Cada um de nós. Nós temos que cuidar, zelar, cuidar da coroa que um dia nós vamos ganhar, né? Preservar ela, para que ninguém roube. Quem é que rouba é o inimigo das nossas almas, o adversário, que não dorme, mas ele está sempre tramando contra as nossas vidas. Enquanto você está dormindo na sua casa, ele está trabalhando. Enquanto você está descansando, ele não descansa. Porque ele, conforme a tecnologia, ele vai também ali evoluindo na evolução. Vocês sabiam disso? Ele não paralisa, não. Cada século é uma evolução também. E aonde que ele está agindo, né, lá fora? Não é matança de jovens, não é tantas coisas terríveis. Agora virou moda judiarem de animais, etc, etc. Poderia falar aqui. Por quê? Será que Deus não olha para o mundo? Mas por que Deus não faz nada? Não, porque tudo tem que se cumprir. A maldade iria se multiplicar, a palavra do Senhor fala, né? Nos finais dos tempos. E queira ou nós não queiramos, que eu sei que é difícil falar sobre isso, mas estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Então precisamos despertar. Os acontecimentos estão aí fora, tudo ao nosso redor. E as pessoas se dão em festa em casamento. Quando eu falo em festa em casamento, seria o quê? Muitas vezes vivendo as suas vidas pessoais. E eu sei, eu entendo que cada um aqui tem as suas vidas pessoais, nós temos que ter também, mas isso não pode ser tudo para nós. Nós temos que entender que essa vida aqui é passageira e o que nós temos feito com o nosso chamado, o nosso propósito. Será que a nossa vida tem sido para edificar as pessoas? Ou será que não tem edificado ninguém? Será que a nossa vida, ela tem sido um posicionamento na presença de Deus? Para que as pessoas possam olhar, não, verdadeiramente, aquela ali é uma mulher de Deus, verdadeiramente, aquele ali é um homem de Deus. Não abre a boca em nada, mas o testemunho que a pessoa dá, muitas vezes não precisa nem de 1000 palavras. Muitas vezes só o testemunho de alguém ganha uma pessoa para Cristo. E isso é tremendo e maravilhoso, porque às vezes a gente acha que precisa conhecer a Bíblia, né? Trás para frente, claro, é importante lermos a palavra, mas o nosso testemunho, aonde quer que a gente vá, até nos familiares ímpios, alguém que não conhece Jesus, como é importante a luz de Deus ir com nós. Porque pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde eles vão, mas tem alguma coisa diferente. É a luz de Jesus, amém? Que essa luz brilhe em cada um de nós aqui nessa noite. Não só de ouvir falar, mas de conhecer ao Pai. Porque a gente vê que muitas vezes vêm dentro da igreja, mas será que conhecem realmente?
O amor dele é tão misericordioso por nós. Ele deu a vida, né? O Senhor, Deus deu a vida, o seu único filho por cada um de nós. Eu não vejo amor maior que esse. E nós não merecíamos esse amor, mas glória a Deus, ele morreu por nós, ressuscitou e nos dá direito à salvação, que é de graça. A salvação não é cobrada. A salvação é algo tão simples. Basta nós queremos. Só que esse querer, ele gera uma transformação genuína. Ele gera uma transformação genuína e sincera. É nós morrermos todos os dias para algo, né? Da nossa carne. A carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma briga feia. Às vezes a gente não quer xingar, não quer falar isso, não quer falar aquilo. Às vezes a gente não pensa tantas coisas, porque até no pensamento a gente peca muitas vezes. Então, todos nós aqui pecamos, somos pecadores, mas todos os dias o sangue de Cristo Jesus nos reveste, ele nos perdoa, amém? E claro, posicionamento está em nós. Erramos, caímos, mas não vamos ficar prostrados ali. Vamos se erguer, Senhor, eu não quero mais cair nesse erro. Senhor, o inimigo ele tem se levantado na área da tentação comigo. Senhor, eu não consigo fazer certas coisas. Parece que a minha carne, então, é uma luta todos os dias. E cabe a nós um posicionamento. Posicionamento. Assim como Joel tomou um posicionamento aqui, ó, de levantar esse povo, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos clamar ao Senhor. O que o Senhor fez? Ele restituiu a sorte daquele povo. Ele restituiu a vida de todos que estavam ali morrendo. A palavra diz aqui que até o gado não tinha pasto, estava tudo uma ruína. Nossa, eu fico assim impressionado porque eu não tinha lido sobre esse livro, incrível, né? Tanta coisa que eu já li, mas esse livro me chamou a atenção, como é que é as coisas. E, às vezes, precisamos de alguém com posicionamento. Talvez o fulano não queira do nosso lado, na nossa casa, mas eis-me aqui, Senhor, eu quero esse posicionamento. Lembre-se, é individual. Você não pode levar ninguém na carona. Você não leva ninguém na carona para o céu. Mas é algo que um dia todos nós, né, vamos prestar contas com Deus. E que venhamos a tomar os posicionamentos todos os dias. Falhando, às vezes a gente vai tropeçar. Mas o mais lindo que é reconhecer, Senhor, quando a gente tropeça e falha, né? Quando a gente luta, ou quando a gente chega num nível assim, ó, que a gente fica triste quando a gente erra, estamos no caminho certo. Nós não podemos se conformar com os erros, né? Nós temos que confrontar nós mesmos, olhar no espelho, Senhor, e agora, olha ali, ó, de novo, Pai, eu fiz isso de novo, eu não queria. E o Pai entende a tua limitação, a tua dificuldade, muitas vezes. Mas talvez se você tomar um posicionamento e pedir, Senhor, me ajuda nesse dia. Mas a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele intercede por cada um de nós. E ele está aqui agora intercedendo por vocês, por mim, porque o inimigo não quer que eu traga essa mensagem. E muitas vezes vem a luta, né, interna no mundo espiritual. Mas em nome de Jesus está repreendido. No nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus, ela vai ser lida aqui sim, no nome de Jesus Cristo. E muitas vezes Deus ele não restaura, porque muitas vezes somos imaturos, muitas vezes somos meninas e meninos na fé. Muitas vezes a maturidade não é perfeição, porque achamos que servir a Deus é botar uma Bíblia embaixo do braço, né? Não posso rir mais, não posso brincar. Não vou mais visitar meus parentes, porque eu sou de Jesus agora. Não, a maturidade, quando o Senhor restaura isso em nós, passamos a ficar maduros na fé. E passamos o que? Entender que mesmo lá no parente ímpio, nós vamos ser luz para eles. Mesmo lá na dificuldade, lá do nosso irmão, lá, talvez alguém que não venha na igreja, vamos ser luz. Por quê? Porque nós não podemos deixar essas pessoas nos influenciar. Mas nós temos que influenciar elas, amém? E lembre-se, não precisa ser aquele crente chato. Ai, Jesus, ai, porque o diabo isso, porque você vai para o inferno. Não. O nosso testemunho ganha muitas almas para o Senhor, amém? A nossa postura, o nosso posicionamento.
E quando entendemos essa restauração, passamos a entender o posicionamento. Porque quando não entendemos esse posicionamento, passamos a ser imaturos na fé. Imaturidade, gente, lembre-se, ela não é perfeição. Eu aqui, ó, a pastora Aline, eu tenho um monte de falhas. Eu sou falha na presença do Senhor. Todos os dias eu preciso da misericórdia dele na minha vida. Por isso, não vamos olhar para ninguém. Não olhem para o homem, para a mulher, não olhem para nada disso. Mas foque no alto que é Jesus. Amém? Foque nele, porque ele sim, ele é a perfeição. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele, nós, não vemos nenhuma imperfeição. Ele é perfeito. Amém? Ele faz. Ele é Jesus. E ele morreu por nós. Por isso, que nós venhamos a entender que essa restauração, nós precisamos ter a responsabilidade de entendermos que precisamos nos posicionarmos. Porque o relógio, ele não para. O relógio de Deus, ele está avançando. E muitas vezes não entendemos por que tantas mortes lá fora, por que tanto isso, por que tanto aquilo. Por quê? Porque o inimigo, ele tem ceifado as almas. O diabo, ele tem ceifado as pessoas. Muitas vezes, talvez até ouviram falar, né? Porque a gente não sabemos o dia do amanhã. Hoje nós estamos aqui, não é verdade? Amanhã pertence a Deus. Então, nós precisamos se despertar como igreja. Precisamos entender que essa restauração, ela virá sobre a minha vida, aonde eu venha tomar um posicionamento de responsabilidade. Porque o Senhor, ele quer tratar as minhas emoções, ele quer curar as nossas feridas, ele quer ajustar o nosso caráter, alinhar as nossas emoções. Mas para isso, nós precisamos entender que nós precisamos ter a responsabilidade de entender, Senhor, eu não sou perfeita, mas através do teu sangue, faz algo na minha vida, Senhor. Que eu venha servir como canal de bênção lá no meu serviço. Senhor, que as pessoas elas possam querer estar perto de mim, porque elas sabem que tem alguma coisa diferente no meu viver, no meu agir. Já não sou eu, mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nós possamos tomar um posicionamento, porque Deus, ele não restaura pessoas imaturas. Deus não restaura as pessoas que muitas vezes olham para a direita ou para a esquerda. Nós vamos cair, irmãos. Caímos, tropeçamos. Se a gente quer ver perfeição dentro da igreja, nossa, a gente está lascado, porque todos nós temos falhas. Agora, onde nós focamos os nossos olhos nele, todas as arengas, todas as trevas caem por terra. Por quê? Porque é focar o olhar nele, não tirar o olhar dele. É viver continuamente olhando para Cristo. Porque assim ele não vai permitir que a gente caia. E se cair, a gente não vai ficar prostrado, não, na adversidade, porque tudo que o diabo quer é que venhamos a ficar prostrados ali, ó. Muitas vezes se sentindo para baixo, muitas vezes o inimigo colocando tristeza, colocando tantas coisas no nosso pensamento, mas o Senhor quer nos pôr de pé nessa noite, amém? Seja qual for a situação, põe-te em pé nessa noite, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, a bênção ela é tua, mas você precisa tomar um posicionamento de posse nessa noite. Não deixa que o diabo, ele é o ladrão, ele é o pai da mentira, venha roubar a bênção, que muitas vezes está logo ali, quase ali eu estou alcançando, mas o inimigo vem e ele rouba. Por quê? Porque ele é o ladrão, ele é o pai da mentira, porque ele lança dados na nossa mente, porque ele não quer que as nossas emoções, as nossas feridas sejam curadas, o nosso caráter seja transformado por Cristo Jesus. Porque a partir do momento que aceitamos Jesus, somos nova criatura na presença dele. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se faz, amém? Então, nenhuma acusação há, gente, para aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo nessa noite, o acusador já foi embora. O acusador cai por terra, com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque a acusação já foi levada na cruz do Calvário há tantos milhões de anos atrás, amém? E essa acusação já cai por terra nessa noite, porque
a presença de Jesus, através do sangue dele, nos lava e nos reme todos os dias dos nossos pecados. E é por isso que o Senhor, ele vem falando com a igreja, para que venhamos tomar um posicionamento, não ficarmos paralisados. Muitas vezes não entendemos que o governo ele vem antes da restauração, que eu vou estar explicando. Quem amadurece, para de reagir e começa a governar. Governo não é controle, ele é discernimento. Quando eu quero governar, quando eu quero liderar, a liderança eu falo não só aqui na igreja, tá? Na minha casa, porque nós somos líderes da nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, temos uma liderança, um posicionamento, há uma responsabilidade quando a gente se torna adultos, né? Que é liderar muitas vezes. E muitas vezes tem pessoas que infelizmente não sabem nem liderar a sua casa, não sabem liderar a sua vida. Então, o Senhor quer esse posicionamento. O governo, ele não é controle, ele é discernimento. E o discernimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Começa a pedir discernimento para ele. Começa a pedir que ele vai começar a te dar discernimento. O discernimento que muitas vezes você está lá numa situação complicada na tua família, ou no serviço, não sei aonde, e vai surgir situações que você vai se surpreender. Como que eu consegui ter essa palavra de sabedoria? Por quê? Porque o Espírito Santo te deu um discernimento. Amém? Quando pedimos a Ele, passamos a ter esse discernimento. Até mesmo de abrirmos a Bíblia e entendemos a palavra. Quantos de nós aqui já não passou por isso? Eu já passei de ler a Bíblia, mais no início do meu ministério. E eu, Senhor, eu preciso entender o que está sendo falado ali. A hora que o Senhor abriu os olhos espirituais ali, do discernimento, coisa mais linda que é tu ler um versículo e aquela palavra se torna viva. E tu pode ler 1000 vezes o mesmo versículo, o Senhor vai falar diferente. Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra ela não é morta, ela é viva. A palavra se transforma conforme nós precisamos ouvir da parte de Deus. Porque a palavra ela é a boca de Deus. Por isso, o inimigo ele tem feito com que as pessoas não venham, muitas vezes, meditar nessa palavra. Porque ele sabe que se a gente meditar na verdade, a verdade vai nos libertar. A verdade, ela liberta a palavra de Deus. Porque quando não meditamos, qualquer coisa nos leva, nos impulsiona. E precisamos entender essa verdade. Pode vir quem for, se você está focado na verdade, você não vai dar ouvidos. Porque você vai lembrar daquilo que você leu. E é o Espírito Santo que faz nós lembrar. Eu geralmente costumo lembrar dos versículos, mas eu não lembro o capítulo e eu costumo lembrar o texto, né? Mas às vezes eu esqueço o versículo e o capítulo. Eu tô pedindo para o Espírito Santo me dar uma memória boa. Mas o importante eu lembro, que é os versículos, né? Que está escrito. E precisamos fazer como se fosse um exercício dentro de nós. Porque o cristão que não medita, o cristão que não ora, o inimigo vem e é fácil dar uma rasteira. E pode ter certeza, quando nós não meditamos, o que acontece? A oficina aqui, ó, ela fica vazia, né? Precisamos colocar a palavra de Deus. Gente, se nós não colocarmos essa palavra no nosso coração, principalmente, e meditar, gente, não é ler. Eu li ali. Meditar é tu ficar assim, ó. Um exemplo, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não vai me faltar nada mesmo. E ali tu vai meditando. Ele é meu pastor. Por que eu estou tendo medo? Por que eu estou tendo medo? Se ele disse que não vai me faltar nada, não terei falta de nada. Não, ele é meu pastor, não vou ter falta de nada, eu vou confiar nele. E ali você vai meditando, você vai meditando. O meditar é isso, é guardar a palavra no seu coração. Para quê? Se você guardar essa palavra, vai ser mais difícil de nós pecarmos contra Deus. Claro, que nem eu falei ali, todos os dias a gente carece da misericórdia. Mas se estivermos alicerçado aqui, ó, vai ser bem mais complicado, gente. Nós, muitas vezes, se desviarmos para a direita ou para a esquerda. Por isso, essa meditação, ela tem que ser viva na nossa vida. Ela não pode só ficar aberta ali. Eu não sei se você costuma usar a Bíblia ou o celular para ler também, mas o importante é ler a palavra de Deus. Amém?
E muitas vezes o discernimento é saber calar a igreja. Às vezes não sabemos calar, né? Principalmente nós mulheres, a gente tem sei lá quantas milhões de palavras por minuto, né? As mulheres são assim, vocês concordam? É verdade. E a gente quer falar, 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 falar e falar. E às vezes Deus quer falar com a gente não cala a boca, né? Poxa, deixa Deus falar. Precisamos ficar em silêncio às vezes. Eu lembro de um teatro que eu sempre falo, né? Ficava Deus aqui na frente e ninguém deixava Deus falar. E Deus falava, mas ninguém ouviu a voz de Deus, né? Ele queria falar, a pessoa ia embora, não, nem dava bola. É muito legal esse teatro, tem que fazer de novo aí, ó. As irmãs do teatro. E é isso. Muitas vezes precisamos entender que temos que nos calar, gente. Falar é bom, mas às vezes o ouvir também é muito mais sábio. Pode ver, os grandes homens de Deus da Bíblia, as grandes mulheres de Deus, elas ouviam mais do que falavam. E o verdadeiro sábio, ele mais escuta do que fala, né? O porquê, gente? Porque no muito falar há transgressão, né? Às vezes transgredimos, às vezes quando a gente está com raiva é melhor ficar quieto, não falar nada. Porque vai sair coisa feia, né? Vai sair talvez amargura, vai sair raiva, vai sair as obras da carne. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Espírito Santo almeja de nós. Então, no muito falar transgressão, Senhor, eu vou me calar. Eu vou ficar quieto um pouco. É difícil? Claro que é. A gente gosta de falar, a gente tem as emoções, a gente tem a nossa vida, a gente quer colocar para fora, principalmente as mulheres, né? Mas os homens também, eu sei que eles se reúnem, eles falam bastante, eu fico apavorado. Não, vocês riem bastante, né? Quando está com nós, vocês não são assim. É só ver no final do curso, né? O Cássio ali com o meu esposo. Como conversam, como tem conversa, né? Ah, mas como vocês riem, a gente quer saber. Não, é assunto nosso aqui. E as mulheres a mesma coisa, né? Porque nós temos a necessidade de falar. Mas temos que cuidar. O que a gente anda falando? O que a gente anda? Será que tem servido de canal de bênção? Ou será que esse falar tem sido mais amaldiçoado que falar? Porque, que nem eu costumo dizer, é tão fácil ser crente, cristão aqui dentro da igreja, né? A pastora Gabriela louva o Senhor, ai, que bênção, vamos louvar. Mas aí eu chego em casa, eu sou outra pessoa. Não é? O que houve com o irmãozinho, com a irmãzinha? Eu quero aquele crente lá que vai na igreja lá. Não, gente, nós temos que ser o que nós somos aqui dentro, lá fora também. Claro, vamos ter falhas, vamos ter. Mas não esquecer que precisamos colocar para o Senhor, para Ele governar a nossa vida. Porque se não tiver um governo, vira uma bagunça. Quando vê, a gente já estamos sendo influenciados por certas coisas que não agradam a Deus. Precisamos entender que no muito falar transgressão, vai ter momentos que eu vou precisar me calar. Por quê? Porque o Senhor, Ele fala no silêncio. E isso é verdade. Experimenta botar um louvor bem baixinho e ficar ali, ó. Não sei se de joelhos, eu não sei como é que você ora. Mas tem esse momento com Deus. Você vai ouvir a voz dele. A voz dele, ele não vai aparecer, tá, gente? Com raios, com fogos ali, né? Eu não sei o grau de espiritualidade, mas não vou duvidar disso também. Mas eu estou dizendo que a voz dele, ela soa no nosso pensamento e invade o nosso coração. Que às vezes você até se assusta. O que é isso? Não é o pensamento seu. Mas se esse pensamento trouxe paz, é a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é suave, ela é doce. A voz do Senhor não bota medo, não coloca medo. Toda voz que coloca medo, coloca dúvida, não é a voz de Deus. Mas a voz dele é doce. Se você quer aprender a escutar a voz do Senhor, procura ficar em silêncio também na presença dele. Ele fala aos corações. E como fala, e às vezes puxa as orelhas, né? A gente não gosta muito, mas é preciso. O pai corrige o filho que ama. E ele nos ama. Então, prepare-se que a gente vai ser corrigido muitas vezes também. E o discernimento é saber esperar. Entender que muitas vezes a promessa na nossa vida, ela tem um tempo, talvez, gente, mas não chega nunca, tantos anos que eu venho na igreja, tantos anos que eu vou orando, até já desisti já. Não desista. Não desista, porque 1000 dias para Deus é 1000 dias para Deus é um dia, e um dia para Deus é 1000 anos. Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei meditando nesse versículo, fiquei apavorada. Meu Deus, mas como assim?
Um dia para o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos é um dia? Que loucura isso! E é assim as promessas de Deus. Deus, Ele é, gente. Ele é, amém? Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro. Então, Deus não vive nesse nosso tempo aqui, né? Ele é eterno. Ele vai para frente, Ele volta para trás. É uma loucura na nossa cabeça. Não conseguimos assimilar isso. Mas Deus, Ele é assim, onipotente, poderoso. Então, aprenda a esperar. Porque muitas vezes, para a gente poder ter o governo, a restauração, aliás, precisamos entender o governo de Deus na nossa vida. O governo dele, ele é perfeito, agradável. O governo dele, aos olhos do Pai, é algo assim, ó, extraordinário. Que muitas vezes nós não vamos entender se nós não aprendemos a esperar. Ah, mas esperar o quê? Estou esperando há tanto tempo. É isso mesmo. Esses grandes homens de Deus da Bíblia, se você olhar as histórias, José, Moisés, quantos anos padeceram esperando uma promessa? Se manteram firmes ali. Eu não vi nenhum deles não se manter firme. E por que às vezes um de nós, que não somos diferentes, né? Somos filhos de Deus, mesmo Pai, às vezes a gente desiste, às vezes a gente não quer mais. Gente, não pensa não, a palavra soa para isso, soa para mim também. E quantas vezes no meu pensamento já quis desistir? Ai, Senhor, isso não é mais para mim, deixa eu quieta no meu canto. Mas o Senhor vem e Ele, não, calma, eu vou, né, vou realizar todos os desejos do teu coração. Mas será que tu tem me colocado realmente, pastora Aline, em primeiro lugar? Será que as tuas, né, vontade, muitas vezes, a tua carne tem falado mais alto? E é isso, gente. Às vezes a gente não entende que muitas vezes o esperar é um tratar de Deus. E Deus, Ele trata cada um de nós. Ele trata, nós precisamos passar pelo processo para podermos chegar na promessa, na terra prometida, né? Por quê? Porque se não esperarmos, não funciona com Deus. Que andemos ansiosos com coisas, né? Muitas vezes que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Quem de nós aqui já não se preocupou, né? Com as lutas diárias. Eu já me preocupei várias vezes. Ah, Senhor, e agora, né? E o Senhor, quando eu aprendi a confiar nele, o Senhor renovou ali a minha sorte. Amém? Todos os anseios, todos que eu coloquei na presença dele, todos foram resolvidos, todos foram atendidos. E é assim que ele faz. Mas por isso não podemos andar ansiosos, porque a ansiedade, ela nos atrapalha. A ansiedade, ela atrapalha a restauração que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Ansiosos, né, com as contas, ansiosos com isso, ansiosos. Tem gente que não está nem pensando no agora, está pensando no amanhã, na semana que vem. Sabe que eu aprendi a trabalhar isso muito, muito comigo, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu estava aqui, já estava pensando na semana que vem, no mês que vem, sei lá, pensando. E isso me deixava e me impedia de viver o hoje, o agora. Então, gente, vamos viver o agora. Claro, vamos ter projetos, vamos ter algo para colocar para Deus. Coloque o seu projeto para Deus, sim, mas descanse. Amém? Há tempo, gente, para todas as coisas. Tempo de descansar, tempo de esperar, tempo disso, tempo daquilo. Não atropele o tempo. Entrega, confia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. O entregar, o confiar, às vezes falta na nossa vida, porque nós queremos a restauração, mas não queremos entregar o nosso confiar. Nós queremos a restauração, queremos as bênçãos, queremos isso, queremos aquilo, mas andamos ansiosos. A ansiedade não combina com Deus, certo? Precisamos entender que somos humanos. Quando vier a ansiedade bater na nossa porta, Senhor, eu entrego nos teus pés essa ansiedade. Senhor, eu entrego aquela conta. Senhor, eu entrego meu trabalho. Talvez tenha alguém te perseguindo no trabalho, talvez tenha alguém te perseguindo, sei lá onde. Entrega essa pessoa para Deus. Que como sempre se levanta alguém, né? Eu digo que são secretários. Mas não é, gente. A luta não é contra a pessoa, é contra quem está por trás. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é principado e potestade que infestam os ares. Ou seja, a luta não é
com a pessoa que está se levantando. Ah, eu não gosto mais dela. Ai, me dá isso, me dá aquilo, me dá repulso. Não, gente. Temos que orar pela pessoa. Orar pelos nossos inimigos. Como é difícil, né, falar isso. É difícil, gente. Não pensa, não. Eu tenho uma lista que eu tenho orado, Senhor, eu tenho quebrado, Senhor, eu tenho rompido. Não é que a gente odeie, mas como é difícil às vezes, né? Suportar certas coisas. Por quê? Porque a gente é humano. Mas com a graça do Senhor a gente consegue. Pedindo, colocando ali. Senhor, restaura isso em mim, Pai. Deus, ele não devolve para quem vive. Ele não devolve a restauração para quem vive no vitimismo. O que seria o vitimismo, né? O pastor costuma falar aqui, não sei se ele chegou a explicar, mas o vitimismo é uma pessoa que sempre está com problema no sentido, o meu problema é maior do que o problema do meu irmão. O meu problema, não, é sempre o meu problema. Ele parece ser tão grande e às vezes a gente olha esse problema grande, não consegue perceber que os nossos irmãos, às vezes, do nosso lado, têm problemas também. E às vezes são maiores do que o nosso. Porque a gente foca tanto, né, no nosso egoísmo, muitas vezes, no nosso vitimismo, que nós não vemos, às vezes, não enxergamos o que está na nossa volta. Não só os irmãos, mas a nossa vida. Às vezes a gente reclama, mas não agradecemos pelas coisas que a gente já tem, que Deus tem nos dado, né? Porque a gente quer a bênção, a gente quer a prosperidade, a gente quer isso, quer aquilo, mas você já parou para agradecer por aquilo que você tem, exatamente agora? Porque tem milhares e milhares de pessoas que às vezes não têm a metade do que a gente tem, né? Que é uma casa, um teto. Muitos aqui trabalham fora. Quantos não tem isso, né? A gente tem uma família. Muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente faz aquele vitimismo, nosso problema é maior, a minha dificuldade é maior, mas não assumimos o nosso problema. E o vitimismo é isso, não assume. Tipo assim, ó, Deus corrige a pessoa, Deus, mas não era isso, Senhor. Eu achava que eu estava fazendo certo, mas quem sabe? A pessoa não aceita a correção muitas vezes. A pessoa às vezes não aceita uma correção da liderança, a pessoa não aceita. Ó, para começo de conversa, se nós não aceitamos a correção de Deus, quem dirá da nossa liderança que a gente vê, né? Ou do nosso patrão lá, sei lá, das autoridades, né? Instituídas por Deus e pelo homem. Então nós precisamos entender que é importante aceitarmos a correção, que o pai, ele corrige seu filho. Amém? E se você está sendo corrigido nessa noite, parabéns, que ele te ama muito. Porque fique preocupado se ele não corrige a gente. Nós precisamos estar preocupados. O Senhor precisa corrigir a cada um de nós. E a restauração, gente, ela é consequência. Ela não é uma sorte, por acaso, né? Ela vai ser a consequência da minha plantação. O que você tem plantado nessa lavoura ali? O que você tem plantado na tua lavoura espiritual, né? Você tem regado a plantinha? Você tem adubado a terra? Você tem podado, né? Porque às vezes a gente precisa ser podado, né, gente? Somos a plantinha ali, ó. O que você tem, né, plantado nessa ali? Plantado ali na plantinha, colocado água, terra, adubo, para que ela possa crescer saudável. Você tem deixado o Espírito Santo arar a terra ali de você? Precisamos crescer, precisamos frutificar. E a palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta, né? Corta fora. Então precisamos frutificar a igreja, precisamos entender que nós não podemos nos vitimizar. Vida, céu, eu oro, nada acontece. Coisas negativas vão atrair coisas negativas. Nós temos que se levantar já dizendo, a vitória já é minha no nome de Jesus. Aquele emprego já é meu no nome de Jesus. Aquele salário lá, não sei de onde, vou receber em nome de Jesus. Coisas, as vibrações, né? Se nós vibrarmos negativo, vai vibrar energia negativa. Gente, isso é verdade, já aconteceu comigo. Quando eu estou com vibração negativa, meu Deus, misericórdia. Eu peço misericórdia de Deus. Parece que tudo na minha volta fica feio. Parece que tudo é um complô contra mim, mas por quê? Não é as pessoas, não é o lugar, não é o ambiente.
é eu, é a pessoa, não está vibrando positivamente. Precisamos vibrar positivamente. Mesmo que não esteja nada positivo, profetize o positivo na sua vida, amém? Isso é servir a Deus, não aceitarmos as coisas negativas, porque nós queremos ter uma consequência de restauração, mas não plantamos. E se nós não plantarmos essa restauração com determinação, com fé, com oração, com busca, como é que eu vou colher as bênçãos de Deus? Como é que eu vou governar, né? Sobre as coisas que o Senhor colocará nas minhas mãos. Eu preciso dizer, Senhor, eu preciso tomar posse, eu preciso tomar a responsabilidade de querer essa restauração. Mas, Senhor, me ajuda, Pai. Talvez hoje eu não consiga, talvez devagarinho vá indo, mas o que não pode acontecer é nós pararmos. Precisamos continuar, precisamos avançar. Não podemos, amém? E ali, Joel 2,25, que eu creio que está ali no telão, né? Tem mais versículo ali. Não é para quem apenas sofreu, é para quem permaneceu fiel ao seu processo. Essa palavra de bênção, de restauração, essa palavra de vitória nessa noite, ela não é apenas para quem sofreu, para quem passou certa dificuldade. Quem de nós aqui já não passou, né? Problemas, dificuldade, coisas terríveis que dariam um livro. Sabe que eu acho que cada um de nós deveria escrever um livro, né, da nossa vida. Ia dar muitas páginas, muitos testemunhos, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas derrotas também, né? Mas nós precisamos entender que Joel 2,25 não é apenas para quem passa pelo processo da luta, da prova, mas é para quem permanece fiel, firme no seu propósito. E aí, minha irmã, e aí, meu irmão, será que você está firme nesse propósito? Será que você está firme até o fim? Será que se Jesus olhasse para ti e falasse, e aí, filha, e aí, filho? Firmes? Estamos firmes? Será que se ele voltasse agora, a gente está firme nesse propósito? Não é fácil. Que às vezes, como seres humanos, a vontade, né? De olhar para a esquerda, de olhar para a direita. Ai, Senhor, agora não quero, me deixa quieta aqui. Mas não. Tudo que o Senhor quer é restaurar. As bênçãos na nossa vida, o governo na nossa vida. Mas para isso precisamos permanecer firmes. Firmes, gente. Porque tudo que o diabo vai fazer é que você não venha estar firmado na rocha que é Jesus. Porque se você estiver firmado na rocha que é Jesus, pode vir a tempestade que for na tua casa, pode vir o que for na tua vida, você vai estar firmado na rocha. A casa não vai cair. Do lado esquerdo cai, do lado direito vai cair, mas a tua vai ficar firme. A casa que eu falo é você que representa essa casa nessa noite. Se você estiver firme, não há que vai fazer você cair. Amém? Que as portas do inferno caem por terra. Quando nós tomamos um posicionamento de mantermos firmes na presença do Senhor, fiel ao seu propósito. Não desista, porque às vezes na caminhada nós desistimos. Quantos de nós aqui já não desistiu, né? Quantos de nós, mesmo sendo ministério, muitas vezes, ali internamente desistimos? Ah, mas eu não falei para ninguém. Mas Deus, Ele vê. Quantos de nós já fizemos isso? Mas o mais bonito é permanecer firme. Mesmo com o coração arrebentado, muitas vezes. Mesmo, muitas vezes, despedaçado. Mas, o que o Senhor vai fazer? Ao vencedor, Ele dará a coroa da vida eterna. Cuide da sua coroa para que ninguém tome. Amém? Essa coroa, ela é linda. Ela é preparada para cada um de nós. Já está, né, preparada desde a fundação do mundo. Cada um de nós vão receber essa coroa. E que nós venhamos a receber, igreja, no nome de Jesus. A restauração é Deus dizendo, agora você tem estrutura para sustentar o que você perdeu. Ou seja, Ele vai restaurar hoje, não somente coisas, não somente a nossa identidade, não somente a alegria, visão, propósito, sonhos. Ele vai restaurar tudo em nós. Ele não vai restaurar nada pela metade. Mas às vezes, quantos de nós perdemos a identidade? A nossa identidade, né? Quantos de nós não queremos se enfiar num buraco? Ai, deixa eu quieta, não quero mais. Gente, quem de nós já não passou por isso?
Quantos de nós já perdemos a alegria? Coisa triste, né? Quando a gente perde a alegria da salvação. Não desanima, minha irmã, meu irmão, mas que você possa entender que a alegria do Senhor é a tua força. Mesmo que às vezes o mundo está desabando na tua volta, permaneça firme na alegria do Senhor. Ele vai renovar isso em você, mas basta um posicionamento. Quantas vezes a nossa visão espiritual é fechada, né? Ah, o louvor não foi bom essa noite. Ah, a pregação não sei o quê. Ah, a dança. Ah, não, a escolinha, bah, que lugar, que horror aquilo lá. Quantas vezes o inimigo, ele cega a nossa visão espiritual, a gente consegue enxergar só os defeitos, as qualidades a gente não consegue ver. Mas coisa boa, quando a gente consegue ver que há mais qualidade do que defeito. Você já parou para pensar nisso? Há mais qualidade do que defeito. Mas muitas vezes a nossa visão está fechada. O diabo fecha a visão para que nós não possamos enxergar, para que nós não possamos tomar posição. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso na casa de Deus. Vamos ver o que eu faço para melhorar a minha vida espiritual. Ah, Senhor, vamos ver o que eu faço, Pai, me ajuda, Senhor. E ali você começa a orar com o Pai e Ele vai abrir a sua visão espiritual. Abrir para que você possa enxergar em nome de Jesus. E o Senhor, quantas vezes Ele quer restaurar os propósitos, mas muitas vezes a gente nem acredita mais nos propósitos. Ai, mas será mesmo que isso é para mim? Será mesmo? Ai, mas será, Deus? E muitas vezes não entendemos que todos nós nascemos com um propósito. Queiram ou não queiram, alguma coisa você nasceu para fazer nessa terra. Eu não sei se é falar do amor de Jesus. Eu não sei se é... Ai, gente, eu não sei. Mas alguma coisa. Até domingo eu estava falando com uma moça ali atrás. E foi muito boa a conversa, só que veio outra pessoa, me interrompeu, e eu, ai, por que ela me interrompeu? Mas me interrompeu, né? Foi sem querer, mas aconteceu. E eu falava isso para aquela moça, fulana, tu sabe o legado que teu pai deixou, né? É tão bom te ver aqui, abracei ela, conversei com ela. E ela só ria, ah, é verdade, eu gosto de vir na casa de Deus. Tá, mas e aí o teu posicionamento? Eu fiz essa pergunta para ela. Tu já parou para pensar que tu nasceu para um propósito aqui nessa terra? Ela me olhou assim, ficou apavorada, né? E ela, ai, sabe que eu nunca parei para pensar. É verdade? Sim. Alguma coisa, tu tem algum propósito, porque todos nós temos. Se tu não sabe, tu vai começar a pedir para Deus te mostrar. E ela, ah, eu vou começar a fazer isso então. Ficou pensativa, mas sempre envergonhada, assim, né? E daí chegou outra pessoa e não começou a conversar com nós, daí ela acabou indo embora. Mas eu vou perguntar para ela, quando eu ver ela domingo, outro dia, eu vou perguntar, tá, e aí, já parou para pensar? Já falou com Deus sobre o teu propósito? Porque às vezes a gente quer se esconder também, né? Deus chama, 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 mas a gente se esconde. E aí, será que Deus vai ter que levantar outro no nosso lugar? Não, que venha ser nós, né? Aonde quer que seja esse propósito, que venha ser nós no nome de Jesus. Porque senão, gente, ele levanta outro melhor ainda. Que não venha ser isso, né? Que venha ser nós. Nós, com a ousadia, com a coragem do Senhor, com a responsabilidade, entendemos que precisamos entender o governo de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida pessoal, para que haja restauração, precisamos entender esse governo. E como é que a gente vai entender isso? É tomando posse da bênção que o Senhor tem para nós, não nos acovardando e não tendo falta de responsabilidade, mas responsabilidade na presença de Deus. Amém? Ou seja, aonde houve perdas, o Senhor ele quer restaurar na tua vida nessa noite. Eu não sei qual foi o tipo de perda, se foi pessoal, se foi sentimental, se foi... O Senhor sabe, amados, porque Ele conhece a cada um de nós. E até quem eu conheço aqui eu não sei, gente, tá? Mas o Senhor, Ele conhece. E tudo que Ele quer fazer nessa noite é restaurar. Seja aquilo que o Satanás levou, roubou. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor quer restaurar a tua sorte nessa noite, amém? Que nem Ele fez o povo de Joel, Ele restaurou, Ele restituiu aquele povo lá, que estava morrendo de fome, morrendo de seca, não tinha mais água, não tinha mais nada, aqueles bichos devorando tudo. Às vezes é assim que parece que acontece na nossa vida, parece que vira tudo do avesso a nossa casa, a nossa família, não sabemos para onde ir muitas vezes, mas o socorro ele vem do Senhor, amém? Elevo os meus olhos para Ele
e o socorro vem de lá. O socorro não vem de mãe, não vem de pai, não vem de marido, não vem de filho. Mas sabe aqueles momentos que é só você e Deus? O socorro vem dele. E que você possa, sempre quando entender isso, necessitar de socorro, peça para ele. Porque pode ter certeza que ele vem. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, e o socorro vem sobre as nossas vidas e com a vitória na mão, que é o mais lindo de se ver ainda. Amém? E que cada um de nós possamos entender nessa noite que essa restauração, esse governo, possa ser, através da responsabilidade que temos com Cristo Jesus, através de cada um de nós. Amém? Eu pediria que você colocasse a mão na altura do teu coração nessa noite. Aí mesmo, onde você está sentadinho, em nome de Jesus. Coloque a mão no peito e diga assim comigo: eu amadureci, mas só um pouquinho, gente. Vamos falar com convicção, né? Eu sei que está calor, mas se você soubesse o potencial que você tem no mundo espiritual, quando você abre a sua boca, você falaria mais alto. Porque o diabo que está ao derredor, ele não está ao redor está os anjos. Ele precisa escutar isso. Ele precisa escutar a autoridade que está em você. Amém? Eu amadureci, melhorou. Agora posso governar e receber o meu restauro. Agora você vai levantar as suas mãos aí onde você está e declarar. Levante as suas mãos com autoridade. No mundo espiritual, o que foi perdido, Deus está devolvendo. Eu saio da reação, entro no governo e recebo a restauração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que você venha receber nessa noite. Amém? Que você venha tomar posse dessa restauração. Seja qual for a área da tua vida. Eu não sei porque você veio aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. Essa restauração, ela vai acontecer, mas depende do teu posicionamento. Amém? No nome de Jesus, te coloca de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Eu vou tomar um pouquinho. Vamos estar consagrando as ofertas e o dízimo nessa noite. Você que trouxe a casa do Senhor, se posicione no nome de Jesus. E logo que você largar a sua oferta no gasofilaço ali, vamos estar fazendo a corrente, né? Vamos continuar a corrente. Eu creio que é a quinta, se eu não me engano, né, gente? Não sei se eu estou enganado ou não, mas eu acho que é a quinta corrente. Vamos estar orando aqui no nome de Jesus. E juntos com a corrente, vamos fazer oração. Vamos orar pelas as chaves que representam as casas aqui também. Vejo ali fotos, né? Se quiserem, eu acho que dá para trazer roupa também, se eu não me engano. Tragam, gente, que isso é muito importante. No mundo espiritual tem uma ligação muito forte isso. E eu tenho certeza que até o final dessa campanha de quinta-feira, semana que vem, o pastor já vai sair, tá bom? Eu estou aqui, né, representando ele. E eu tenho certeza que semana que vem já vai dar testemunhos. Ao acabar essa campanha, não semana que vem, mas quando acabar também, né? Muitos vão dar testemunho. Peçam para o pastor para vocês poderem dar o testemunho, porque o testemunho edifica muitas vidas. Estão muitas vezes passando a mesma situação, mas não tem coragem de falar, né? Então, deem o testemunho, tá bom? Coloque a mão na altura do teu coração, vamos erguer a oferta, então, o dízimo do Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, na tua presença, cada vida, Senhor, que trouxe na tua casa a oferta, Pai, o dízimo para ti, Senhor. Senhor querido, eu coloco cada um na tua presença. Senhor, multiplica 10 vezes, 20 vezes mais, Senhor. A oferta é um ato de amor, não é obrigatório, mas é um ato de amor de cada um de nós. Quem sabe alguém aqui não tem, Senhor, nada para ofertar, mas tem o seu coração. Eu coloco na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Aonde eles colocarem as mãos, Senhor, que venha multiplicar a bênção. No trabalho, Senhor, multiplica essa bênção. Unge cada mão agora, Senhor.
Em nome de Jesus, que a mão é um portal, Pai. Eu abençoo cada mão, Senhor, a que está trazendo a oferta, que está trazendo o seu coração. Coloca na tua presença, para que a multiplicação, a prosperidade, Senhor, que não venha faltar, mas que haja abundância em cada lar, Senhor. Causas na justiça, Senhor amado. Abre as portas, Senhor querido, neste lugar. Abençoa o teu povo, Senhor, de uma maneira sobrenatural. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Traga a tua oferta.